Boa tarde a todos. Neste momento, daremos início à audiência pública para a apresentação das metas fiscais e a apresentação do relatório referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Passo a palavra ao servidor Adilson. Tá, boa tarde. Conforme a convocação que a Câmara fez, né, que o Poder Legislativo fez para o Executivo, então hoje a gente vem aqui apresentar as metas quadrimestrais, focadas mais no primeiro quadrimestre de 2025, porém tem vários dados que sempre se calculam nos últimos 12 meses. Então, 1º de maio de 2024 a 30 de abril de 2025. Né? A gente esteve aqui em fevereiro, que a gente então apresentou as metas quadrimestrais referentes ao terceiro quadrimestre de 2024, que fechava o ano, né? Conforme a lei de responsabilidade, então agora, no final de maio, a gente apresenta os 4 primeiros meses. E lá em setembro a gente vai apresentar o segundo quadrimestre, e lá em fevereiro do ano que vem a gente vai apresentar o terceiro quadrimestre. Ali está dizendo que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, né, o Poder Executivo, convocado pelo Legislativo, vai vir aqui mostrar as metas fiscais. As metas fiscais, elas estão lá na LDO sempre, tá? E a gente vem aqui para demonstrar que elas foram cumpridas ou, porventura, se não foram cumpridas. Né? Em Luiz Alves, a gente vem na Câmara de Vereadores e no Estado, na União, na Casa Legislativa, claro, mas nas comissões responsáveis, né? Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o anexo das metas fiscais. Esse anexo, ele basicamente, ele estabelece as metas do ano, tá? Então, quando agora a gente fazer a LDO para 2026, a gente vai pôr metas lá, tirando do PPA. Em valores correntes constantes, né, em reais, atualizados, relativos à receita, despesa, resultado nominal e primário e o montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem para os dois seguintes. Então, esses são os 5 pontos principais da apresentação de hoje: a receita, despesa, resultado nominal, resultado primário e o montante da dívida pública. Na despesa, a gente acaba sempre abrindo um pouco mais para mostrar a aplicação em saúde, educação e a questão da folha. A receita, né, ela se classifica de 2 formas. Tá? Pela natureza econômica dela, ela existe a receita corrente e a receita de capital. A receita corrente é aquela que vem dos tributos, né, que é imposto, taxa e contribuição de melhoria, taxa de contribuições, que a gente não tem, tá? Contribuições sociais, que seria o regime próprio de previdência, mas a gente não tem, e a de contribuição econômica, que seria a COSIP. Tá? A receita agropecuária, que seria a produção vegetal, produção animal, derivados, outras receitas agropecuárias, que seria a venda de mudas e serviços de inseminação e etc. Todo aquele serviço que o município acaba cobrando para executar. Né? Receita industrial de serviço, transferências correntes, que seria todos os repasses que a União e o Estado fazem para o município. Tá? Fundo de participação dos municípios, o ITR, 50% do que o município arrecada, do que a União arrecada, 50% fica para o município. A LC 2796, o SUS, né, todos os recursos da saúde, do Fundo Nacional e do Fundo Estadual de Saúde, do Fundo Nacional de Educação, da Assistência Social. A gente recebe ainda também uma parcela de ICMS, PVA e IPI do Estado, transferências do Estado para Educação e Saúde, por exemplo, transporte escolar do Estado, por exemplo, que é do Estado, né? Farmácia básica do Estado, que é para medicamento, e transferências de pessoas e entidades privadas, entre outras. Tá? Transferências de pessoas privadas ou entidades privadas, por exemplo, poderia ser o imposto de renda que uma empresa ou uma pessoa acaba fazendo para o fundo da infância ou para o fundo do idoso, né? Que acontece
acontece que a gente tem aqui duas empresas que mais costumam fazer, que é a Rovitex e a Ceari. Eventualmente tem alguma outra, mas essas duas elas têm mais constância nesses repasses. A receita de capital, ela é aquela receita que só pode ser gasto em despesa de capital. A receita corrente eu posso usar esses recursos para qualquer gasto. A receita de capital não, tá? Só para investimento. Então, elas são oriundas de operação de crédito, quando eu busco um recurso, um empréstimo num banco oficial, né? Eu nunca vou pegar uma operação de crédito para fazer o pagamento da folha do servidor ou para pagar a energia elétrica, tá? É sempre para algum investimento. Renovação da frota, por exemplo, ou então uma obra, né? Alienação de bens, quando são os leilões, né? Amortização de empréstimos, que não é o nosso caso, tá? Que é como se o município emprestasse dinheiro para algum órgão e eles devolvessem. Não é a nossa realidade. E as transferências de capital quando a gente recebe convênio. Tá? Lá na LDO, tá? E quando é aprovada a LOA, que geralmente é mais ou menos ali no final de novembro, início de dezembro, geralmente, pelo histórico, é que quando a Câmara aprova a lei orçamentária anual e encaminha para o Executivo, a partir da data de publicação da LOA, o Executivo tem 30 dias para disponibilizar, tá, o cronograma tanto de arrecadação como de despesa para o ano seguinte. Tá? Então, baseado naquilo, a gente monta essa tabela aqui. Qual era a receita prevista os 4 primeiros meses de 2025, tá? 28 milhões e 51 mil. Foi arrecadado 29 milhões e 34 mil. Então, a gente arrecadou R$ 982.915,93 a mais do que era a previsão. Depois eu vou passar isso aqui, tá? Na verdade, eu até passei já para a Bruna, tá? Os slides antes. A receita de capital prevista era de 2.479.000, tá? Para os 4 primeiros meses. A gente acabou arrecadando 3.269.000, né? Ali essa diferença foi porque a gente acabou recebendo 2.026.000, que é da construção do posto de saúde da Vila Nova. Então ele impactou bastante. A gente então acabou arrecadando na receita de capital R$ 790.580 a maior do que era a previsão. Pode passar. Tá. As despesas, tá? A despesa corrente é despesa de pessoal e os encargos dela, tá? Então, os encargos ali é o INSS patronal, que é o 20%, que agora estava em 12%, porque houve a desoneração, né? Mas vai para 16% e depois vai para 20%, devagarzinho vai voltar. Os juros e encargos da dívida, né? Então quando a gente paga lá o juro das operações de crédito, por exemplo, está devolvendo dinheiro e tem uma parcela lá que é juro, né? E outras despesas correntes, tá? Que seria tudo o restante que não encaixa nos dois de cima. Então, ali outras despesas correntes seria combustível, energia, merenda, medicamento, uniforme escolar, transporte escolar, todos os demais. A despesa de capital seria os investimentos, uma obra, por exemplo, inversão financeira, que não acontece aqui, e transferências de capital que a gente também não faz, né? Na verdade, a nossa despesa de capital fica nos investimentos. Os investimentos aí que eu digo assim, né? É uma obra, mas pode ser a compra de um computador, a compra de uma impressora, a compra de coisas que a gente classifica como bem permanente e que vá para o patrimônio do município, né? Vai ter uma plaquinha de patrimônio, tá? Inclusive tem uma discussão lá, na verdade já está cimentada, já está construída, de que teria que fazer um levantamento de todas as ruas, praças e pontes e tudo isso e jogar no patrimônio do município. Para que quando, por exemplo, eu tenho o asfalto, quando eu faço um tapa-buraco ou alguma outra coisa ali, alguma outra manutenção,
eu fosse jogando aquela despesa naquela obra para saber quanto que cada obra, cada coisa no município custa. Isso é uma coisa que está em processo já há uns 5, 6 anos, mas é bem difícil para os municípios fazer isso, porque primeiro que às vezes é complicado até de chegar num valor de uma obra dessa. As mais atuais não, mas as mais antigas tem todo um... Enfim, por enquanto o tribunal ainda está mais tranquilíssimo, mas ele quer que faça isso. Não só com o patrimônio que a gente já tem, normal, né? Mas com essas praças, estradas, pontes e parques, sei lá, qualquer... Tá, a gente não pode... a gente tinha, tá, uma previsão de despesa para os 4 primeiros meses, tá, de 26.160.000. Tá? Isso, despesa empenhada, tá? Despesa comprometida, não paga, não saiu da conta do município. É só compromisso, tá? É contratos, empenhos. A gente empenhou 32.939.000. Ou seja, a gente empenhou, comprometeu do orçamento público 4.240.000 a mais do que estava fixado na previsão. Tá? Até os 6 primeiros meses, isso é bem normal, porque a gente acaba empenhando, geralmente, todo o combustível para o ano, tipo o sistema de contabilidade e compras, patrimônio, controle interno, todo para o ano. Então isso dá tudo valores altos, então acaba impactando os 4, 5, 6 primeiros meses, mas depois vai se diluindo até ficar igual ou muito próximo, né? A despesa de capital prevista era de 1.293.000 e a gente empenhou 5.534.000, ou seja, a gente comprometeu 4 milhões. Ali eu coloquei errado, você tem que fazer a conta aí. O 4 milhões em cima não está certo, né? Em cima ali é 6 milhões, por despesa corrente, porque 32 menos o 26. Certo? 6 milhões, tem que corrigir eles. E o outro é o 4.240. Olhei 50 vezes o slide e ainda passou um... Tá, pode... Então, o resumo da receita e da despesa. Tinha previsão de arrecadar 30.530.000 nos 4 primeiros meses, arrecadou 32. Tinha despesa prevista de 27, empenhada, né, comprometida, foi 38.430.73. Então, a receita arrecadada total superou a meta no montante de 1.773.000. Ou seja, arrecadou esse 1.773.000 a mais do que era a previsão da receita total nesses 4 primeiros meses. E a despesa foi de 11 milhões a maior empenhada do que era a previsão para os 4 primeiros meses. No próximo slide ali, ó. Então assim, se eu pegar, tá? Porque olha o que acontece, a gente faz essas apresentações e às vezes ela confunde um pouco, porque a gente acaba misturando o que é orçamento com o que é financeiro, e isso causa um pouco de confusão, porque a gente... Mas esses slides, a maioria deles, são baseados nos anexos da lei, então a gente não pode alterar muito. Eu altero um tanto para ser mais compreensível aqui, mas a gente não pode fugir muito do que está lá, né? Então assim, houve arrecadação de 32.704.000 e efetivamente pagou, e saiu das contas da prefeitura e dos fundos, foi 17.665.000. Então se a gente olhar ali, ó, ali são todos dados financeiros, certo? Entrou no banco 32 milhões, saiu do banco 17 milhões. Então ali a gente vai ver que a receita arrecadada, ela ficou 14 milhões acima do que eu realmente gastei. Tem compromissos. Volta no slide. Tem compromissos de 38 milhões, certo? Mas eu só paguei até agora 17. Tá? Se eu pegar então a arrecadada ali, ó, a linha 1 ali embaixo, se eu pegar a arrecadada menos a empenhada, tá? Eu empenhei 6.169.000 a mais, tá? Lá na frente estava errado, estava 4.200, né? Tá? E a despesa liquidada, se eu pegar o 1 menos o 3,
aí ali é liquidada. Liquidada, ela é um passo antes da paga, tá? Liquidada é quando a nota fiscal chegou lá na contabilidade, a gente liquidou lá, a nota está assinada por alguém dizendo que aquilo aconteceu e a contabilidade está dando baixa na nota. A nota vai lá para a tesouraria. Nesse intervalo de tempo entre que a contabilidade liquidou e passou para a tesouraria pagar, nesse intervalo de tempo ele vai ficar despesa liquidada. Quando eles pagar, vai virar despesa paga. Então, a despesa paga, ela nunca, é muito difícil ela ficar igual à despesa liquidada, porque naquele momento que eu estou tirando os dados, sempre vai ter coisa lá na tesouraria que não está paga ainda, então vai dar uma diferença sempre. Tá? Daí, se eu pegar a arrecadada menos a liquidada, ainda sobra 13.800.000. O caixa fica positivo, vamos dizer, né? Tá. A receita corrente líquida, tá? Mais conhecida como RCL, é o somatório dos últimos 12 meses. Agora, aqui para frente, todos os dados, praticamente todos os dados vão fazer 12 meses, tá? Conforme os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Dos últimos 12 meses, das receitas, de todas as receitas, tá? Como é que eu calculo a receita corrente líquida? Eu pego a receita total do município e tiro, no caso do município de Luiz Alves, eu vou pegar a receita total do município e tirar as receitas de capital, tá? Aquelas que vieram para investimento, convênio, operação de crédito, leilão, né? Isso eu vou tirar. Então, um exemplo, eu tenho 20 milhões de receita, tenho 2 milhões de receita de capital, então a receita corrente líquida é 18. Nos municípios que têm regime próprio de previdência, também tira a receita do regime próprio de previdência, porque a receita do regime próprio é do regime próprio, eu não posso misturar com os outros, né? Está meio pequeno ali, né? Eu acho. Não sei se vocês conseguem. A previsão da receita corrente líquida do exercício 2025, então, seria, tá, de 88.926.000. A realizada, contando aqui os 4 primeiros meses desse ano, mais os 8 do ano passado, né? 1º de maio do ano passado até 30 de abril. R$ 83.254.217. Tá? Não houve essas emendas individuais, ultimamente estão meio... Todas as emendas individual de bancada, de relatoria, elas estão meio assim por causa daquelas questões do STF que estão questionando, então isso aí está um pouco meio... Então não entrou. Tá? Então, para mim calcular o endividamento do município, a receita corrente líquida é 83.254.000. Tá? Entrou um valor ali, ó, uma emenda de bancada para agente comunitário de saúde, tá? De 880.000. Então, para o endividamento, eu vou calcular em cima da receita de 83.254. Mas para fazer o cálculo da folha do pessoal, para ver qual o índice que atingiu, eu vou pegar essa ajustada de 82.373.000. Tá, a gente deixa esses 2 slides aqui, esse e o próximo, porque faz parte lá da obrigação que a gente tem de apresentar, mas esses 2 índices, eles acabam, para nós, eles acabam não representando muita coisa, mas enfim. O resultado primário, tá? Tinha uma meta lá na LDO de 1.454.000, realizou 9.161.000, isso 12 meses, tá? O resultado está para a sua meta prevista, né? Então, um resultado positivo. Na verdade, esse índice se usa, tá? Por exemplo, se eu lhe pedir uma operação de crédito, o banco vai analisar isso aqui. Para nós, Luiz Alves, basicamente é isso. Eles vão olhar e vão ver, não, o município tem capacidade financeira de pagamento, então a gente empresta. Se esse índice tiver, claro, o banco tem a norma dele, eles têm lá os índices, limite que eles têm, né? Se esse índice não tiver bom, o banco, por exemplo, vai negar um empréstimo. Mesma coisa do que esse aqui, ó, esse do nominal, tá? Tinha uma previsão de menos 2.690, atingiu 903. O resultado nominal é um índice que mede o comportamento da dívida de longo prazo, em comparação ao ano anterior. Tá? A gente tem
dívida de longo prazo, dívida de curto prazo. A dívida de curto prazo é aquela que vence até dia 31 de dezembro do ano corrente. A gente costuma falar nos próximos 12 meses, mas para a gente, na contabilidade pública, a gente acaba considerando 31 de dezembro para não correr riscos. Tá? 31 de dezembro de 2025, por exemplo, seria dívida de curto prazo. É aquilo que passa, por exemplo, uma operação de crédito que tem um financiamento longo, então aquilo que passa do dia 31 de dezembro seria de longo prazo. No início do ano, a gente pega a dívida de longo prazo, calcula mais ou menos, baseado no ano que passou, no outro ano, a gente calcula um valor para tirar de longo e jogar para curto. Seria o valor que a gente usaria para pagar durante o ano. O resultado foi positivo, porque a dívida consolidada apurada no terceiro quadrimestre de 2024, então aquela que a gente apresentou em fevereiro aqui, estava 14.589.000. E no primeiro quadrimestre de 2025, ela ficou em 14.323, ou seja, ela reduziu quase uns 500 mil ali, né? 300 para 800, 500, mais ou menos, 460, 400 e tanto. Uns 500 mil ela reduziu, né? Não, 200 mil. Por que ela reduziu pouco assim? Porque entrou uma parcela de 150 mil da operação de crédito. Então, entrou 150 e a gente pagou, então, para fazer o cálculo aqui, mais ou menos os 150 mais essa diferença ali, a gente pagou, certo? Já pagou de volta para o empréstimo. Então, como isso aconteceu, a disponibilidade do caixa aumentou de 12.911 para 22.600, tá? Disponibilidade de caixa quer dizer, no dia 31 de dezembro, em fevereiro quando eu vim aqui, nós viemos aqui apresentar o de dezembro, tinha ficado disponível não, tinha ficado na conta da prefeitura, 12.911.000. Mas não disponível. Não, isso aí é disponibilidade de caixa, tá? Depois eu até, mais pra frente, acho que dá pra ver melhor. Agora, no dia 30 de abril, tinha 22.600.000 na conta, entendeu? Então deu uma diferença ali de quase 10 milhões de fluxo de caixa, entendeu? Caixa aumentou. Ó, isso aqui então agora é o 30 de abril, tá? Ó, a disponibilidade de caixa, tá? Esse que é o problema, isso acaba se usando nomenclatura, porque essa nomenclatura ali a gente acaba copiando lá dos anexos da lei, né? A gente acaba não criando um palavreado diferente, embora eu acho que deveria, porque essa questão de disponibilidade de caixa acaba causando um pouco de confusão, né? Mas a disponibilidade de caixa ali significa o que tem em conta, tá? 22.400.600.000. A gente tem de dívida, então, 14.323.000, que estava no slide anterior. A dívida consolidada líquida. O que é a dívida consolidada líquida? É o que, a diferença do que tem no caixa para o que tem de dívida. 8 milhões. Ali eu fiz uma alteração, porque a gente sempre tinha um problema, porque a gente sempre dizia assim, esse valor, quanto mais negativo, melhor. E ficava confuso. Então eu só troquei a ordem das linhas para ficar mais claro. O que é? É porque antes, o que acontecia? Tirava o 14 milhões, tirava 22. Então dava negativo o valor, certo? Então quanto mais negativo, mais sobra de caixa. Eu só inverti ali para ficar um pouco melhor, né? 22.600.000, tiro 14, fica o 8.300 ali, tá? Isso seria, se eu pegasse no dia 30 de abril, tudo que o município está devendo de operação de crédito, coisa, eu pagaria tudo e sobraria 8 milhões. É claro que eu tenho outros compromissos que eu não poderia fazer isso, mas olhando financeiramente, daria. Mas a gente viu que tem um monte mais de compromissos do que a gente arrecadou até esse período, né? Tá. Agora, para mim chegar nos índices do endividamento, eu tenho que lembrar de tentar aumentar esse tamanho dessas letras aqui na próxima, porque isso aqui, eu não sei se vocês, mas eu quase não estou vendo lá. Tá,
Esse projetor é ruim mesmo. Não sei se de repente, mas é que a cor do slide é... Poderia tirar para ficar branco o fundo, só que é que a gente usa lá aquele padrão aquele padrão lá, né? Daí, por isso que a gente... Tá, mas enfim. Ó, a gente tem alguns índices que a gente não pode passar em relação a operações de crédito. Então, assim, a gente não pode, por exemplo, fazer mais de 16% de... Se eu pegar aquele valor de 83 milhões, ali, 254 mil, eu não posso pegar a operação de crédito no ano superior a 16% desse valor. Tá? 16% desse valor de 83.254 daria 13 milhões 320, que está na primeira linha fora da tabela ali, né? Só que no ano, até agora, é aquela última linha lá, ó, 0,18, que foi só os 150 mil que entrou. Aí pegar 150 mil e dividir pelo 83 mil vai dar 0,18, ou seja, muito longe do limite máximo, tá? E os outros índices de cima poderia a longo prazo ser até 120%, né? Seria 5, 10 anos, 20 anos. E daí está em 17% lá na dívida consolidada. Olha, eu peguei 2, a linha 2 lá de cima e dividi pela linha 4, tá? Que é aquela linha que está em negrito. Tá. Se alguém quer fazer alguma pergunta, eu até penso que ele poderia perguntar durante, porque senão depois a gente acaba esquecendo às vezes alguma coisa, né? Tá. Ah, mas eu não sei, parece que tá ficando pior ou eu que tô ficando sério. Sério? Não, tá. Eu ia dizer que bom não, né? Tá. A despesa de pessoal só do executivo nos 12 meses, tá? 1º de maio, 30 de abril, foi 31.983.000. A receita corrente líquida ajustada para cálculo de pessoal, 82.373.000. Então, o executivo atingiu 38,83. Se vocês me corrijam se eu estou lendo errado. Esse está ali, ó, 88%, você quer mais tempo? Não, mas eu olho aqui, eu acho. Não, ficou claro. É 38,83%, tá? Eu acho que... Não, ali na frente do computador, aí eu vejo que fica melhor. Isso acontece quando a gente vai ficando velho, eu acho. Eu nunca tive problema de vista. Vai ser hoje que vai começar? Um dia começa. Tá, 38,83, tá? Mas daí aqui só... Tá, tu não trouxe o microfone? Mas... Ah, tá, ele é... Ah, eu achei que ele era... Ele é móvel. Eu achei que ele era fixo no... Arrumar a mesa a cadeira da Bloom. Tá, então o executivo deu 38,83%, tá? O limite de alerta seria 48,60, então a gente está praticamente 10 pontos longe. Esse prudencial 51,30 e o limite máximo 54, tá? Só a Câmara, tá? Foi 1.353.000, então atingiu 1,64%. O limite de alerta é 5,40, então ficou bem distante também do limite máximo. Agora, consolidado, o Executivo e Legislativo deu 40,47%, bem distante também do 54%, que é o alerta, deu 13, alguma coisa, 13,53, né? De distância do limite de alerta, tá? Aí tem, claro, o permitido e o máximo, que é o 60%, que engloba todo mundo, né? Aqui só por curiosidade, tá? Eu peguei em porcentagem o gasto da folha do primeiro quadrimestre de 2022, ou seja, do mesmo período que a gente está fazendo agora aqui de 2025,
lá no primeiro quadrimestre tinha dado 46,18, no segundo, em 2022, tá? 47,27, o terceiro quadrimestre 47,57, o primeiro de 2023 47,47, o segundo quadrimestre de 2023 46,50, no terceiro 44,71, no primeiro quadrimestre de 2024 43,24, no segundo 42,12, no terceiro 39,69 e no primeiro agora de 2025 40,47. Esses índices são calculados 1º de maio, 30 de abril, tá? Mas está dentro de todos os limites, que seria aqui no primeiro quadrimestre, eu peguei consolidado, seria 54, então ficou bem distante do limite máximo, né? Sempre, claro, a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente, não, tá longe, beleza, tá longe, mas às vezes pode acontecer alguma coisa que impacte de forma bem negativa ali, né? Ou a receita começa a cair, né? Começa alguma crise, alguma situação que começa a parar, ou uma empresa, por exemplo, do município, que seja uma empresa grande, pare de faturar aqui, ou a gente tem aqui a questão da banana, né? Vá que isso não aconteça, mas vamos supor que o preço da banana ou caia muito, ou dê algum problema Tá, então a gente já sabe então já que vai ter um impacto, então vai bater no ICMS ou em qualquer outra dessas, estão na cadeia, né? Na cadeia da banana, no caso. Só se cair o pé, porque o preço já subiu. Mas pode cair o pé. Eu não queria falar isso, mas pode cair o pé, né? Pode ser pior ainda. Os gastos em educação. Esse índice é anual, tá? E ele aqui está sendo calculado, mas ele tem que... isso aqui é, no caso, dos 4 primeiros meses só, tá? É só janeiro a abril aqui. A receita de impostos e transferências de impostos, tá? Foi 20.832.000. Em cima desse valor, eu vou calcular os gastos em educação e saúde. Na educação, o Tribunal de Contas, lá no final do ano, ele vai considerar o valor dessa linha, da terceira linha, ali, a despesa empenhada, tá? Mas eu gosto de colocar as duas para ficar melhor aqui, né? A liquidada e a empenhada. Pela liquidada, a gente já teria atingido 18,49%. Pela empenhada, já teria dado 29,39%. Então, se hoje terminasse o ano dia 30 de abril, a gente teria atingido o índice da educação. Embora, claro, esse índice tem que ficar semanalmente cuidando, porque aqui também impacta a receita ou a despesa. Se a receita diminui, eu também tenho que segurar um pouco os gastos. Agora, se a receita subir demais, eu também tenho que cuidar para não ficar abaixo dos 25, né? Tá? Aí, conforme o Fundeb, tá? Não pode sobrar mais de 10% do valor do Fundeb na conta, tá? De um ano para o outro. Então, eu arrecadei em 2024, eu não posso deixar mais de 10% do que arrecadei na conta. Tinha ficado 169.893,08%. Eu sei que lá no cálculo, quando a gente fez a prestação de contas lá no Conselho do Fundeb, não dava 1% isso aí, tá? Dava 0,90%, eu acho, uma coisa assim, não me recordo direito. E esse valor que fica na conta, a gente tem que utilizar ele até dia 30 de abril. Então, a gente tem que sair da conta até dia 30 de abril, tá? A gente, então, já utilizou ele para fazer folha de pagamento lá dos profissionais do magistério e usou ele até dia 30 de abril para não ficar nada na conta, para não ter problema, né? O da educação ainda aqui. Do Fundeb, todo o recurso do Fundeb que entra, pelo menos 70% tem que gastar com os profissionais do magistério, tá? Entrou esse ano de Fundeb R$ 5.596.925,20. Entrou esse ano. A gente comprometeu, né, com os profissionais do magistério R$ 3.917.000. Ou melhor,
3.917 seria os 70%. Para mim atingir 70%, eu teria que gastar 3.917. A gente aplicou 2.775.000, ou seja, 49,58%. Esse índice é anual. Eu tenho que passar dos 70% no dia 31 de dezembro de 2025. Tá? Limite mínimo de aplicação que seria 90%. Por quê? Porque eu não posso deixar mais de 10% na conta no final do ano. Então hoje eu teria que ter comprometido, para não ficar mais de 10% no final do ano, 5.037.000. E a gente comprometeu 3.584.000, ou seja, 64,04%. Tá? Isso é, claro, normal, né? Inclusive a gente acabou usando bastante recurso próprio também para fazer o pagamento de janeiro e fevereiro. E de agora para frente isso aí vai começar o gasto ali do Fundeb vai começar a subir um pouco mais, né? Até dia 31 de dezembro tem que no mínimo chegar em 70% com gasto com magistério e não pode ficar mais de 10% na conta do dinheiro que entrou em 2025. Né? Aplicação em saúde, tá? A receita ali do imposto, transferência de impostos é a mesma lá da educação, aqui não tem diferença. A gente liquidou 3.808.000, que dá 18,28%, e empenhou 6.586.000, que dá 31,62%. O índice da saúde é 15%, então se o ano tivesse terminado em 30 de abril, a gente teria atingido, inclusive, na despesa liquidada, já com 3,28% a mais. Que nem eu disse lá da educação, aqui é a mesma coisa, tem que ficar acompanhando semanalmente, mensalmente, para controlar, para que fique acima dos 15%. Tá. Esses eram os pontos, né, conforme a LRF. Daí, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente tenta responder. Eu tenho uma pergunta que seria referente ao Fundeb. É algo que até eu vi uma publicação sua também na rede social, né? E sobre o piso do magistério. Aqui a gente viu que a arrecadação, né, no período ali foi 5.596.925,20. E esse valor do piso entra ali também, né? A gente não recebe recurso nenhum para pagar o piso, tá? Não entra recurso a mais para pagar o piso. O piso, a União, inclusive, publicou a portaria no final de janeiro, retroagindo a 1º de janeiro, mas a gente usa o Fundeb e recurso próprio. Mas não vem nenhum recurso separado, isso daqui, por exemplo, piso de enfermagem, vem um recurso separado, específico. Não sei até dizer se ele é compatível para pagar todo mundo no piso, se ele é suficiente, né? Porque a grande maioria a gente acaba passando para o hospital, porque lá eles têm os enfermeiros. Agora, na educação não tem isso, tá? Não houve alteração no valor do Fundeb ou outro FPM ou qualquer coisa para isso. Tá? No caso, não vem nada mais, eles simplesmente apontam que tem que pagar o piso e tem que ser acatado pelo município. É isso? Exatamente. Não vem nada a mais, não tem nada específico a mais, é Fundeb e próprio. Entendi. Mas não tem nenhum repasse nessa questão do magistério, dos professores, não vem nada? Não, para piso não, específico piso não. Específico não, mas esse reajuste não vem de forma nenhuma então? Não, assim, porque o Fundeb é calculado pelo número de matrícula, a Suzana até saberia de repente explicar até melhor. Tu aumenta o número de matrícula, ou melhor, tu tenha um número de matrícula bem certinho atualizado, a tendência é tu receber mais Fundeb. Se tu deixar, por exemplo, teve épocas que a gente perdia com o Fundeb, porque como é que se forma o Fundeb? Por exemplo, entre o ICMS, a União pega 20% do valor do ICMS que o município recebe.
pega 20% de 5 ou 6 impostos ali, tributos que a União pega os 20%, tá? Então, tipo assim, ICMS entrou 10 milhões, 2 milhões a União segura para ela, para formar o Fundeb. E depois, conforme o número de matrícula, eles passam para os municípios. Se eu tenho o número de matrícula errado ou algum problema em relação a isso, eu vou receber, de repente, menos Fundeb do que eu contribuí para formar o bolo lá. Nosso município, há muitos anos, vem recebendo a mais do que contribui com o fundo do Fundeb. Por exemplo, o 20% que a gente passa hoje está menor do que a gente recebe de volta. Isso no final do ano, geralmente, dá para ver melhor, né? Assim, o que foi, o que a gente contribuiu para formar lá e o que a gente recebeu de volta, né? Até da região, a região dos municípios que mais estavam aumentando, né? A arrecadação. Porque a gente tem as matrículas bem certinhas. Não, assim, não é só matrícula, tem outros pontos, mas a gente tem isso mais certo. Eu acho que até, de repente, até o município tem um pouco mais de facilidade para isso do que, sei lá, um município tipo Itajaí. Um município maior, problemas maiores. Adilson, até não sei se tu tens esses números aí ou se pode fornecer depois, os valores que a gente arrecadava, que era repassado no mesmo período, no caso do ano passado, e esse agora. Consegue fazer um comparativo para nós e mandar depois, qualquer coisa? Você diz do Fundeb? Isso, do que a gente recebia. Eu não vou ter aqui. Mas pode mandar depois ali, mandar para a Bruna. Tá, você, tipo assim, quanto que foi arrecadado de Fundeb dia 1º de janeiro, por exemplo, a 30 de abril de 2024? Esse que tu apresentou aqui é 1º de janeiro a 30 de abril. Esse aqui sim. Então, é o mesmo período do ano passado, para a gente ter essa informação certa, né? Daqui a pouquinho a Tiffany, eu não sei, vai ser a Tiffany que vai apresentar as coisas da saúde. Se eu conseguir emprestado o notebook, notebook não dá. Se eu conseguir o notebook emprestado, eu consigo de repente já ver isso. Mais alguma... Gente, assim, ó, claro, com esses vereadores agora, dessa gestão, é a segunda vez que eu vim aqui por causa dessa audiência. Eu sei que às vezes a gente está falando aqui, parece meio que está falando para as... Né? Por quê? Porque é difícil de entender, tá? É difícil de entender. A gente tem dificuldade nisso na contabilidade. De vez em quando a gente está, mas como isso aqui? Não, tem coisa errada. E tu procura e bate, e procura uma anterior para ver como é que foi. Então imagina passar isso para as outras pessoas, né? E eu sei que às vezes fica um pouco meio... Né? Mas é por isso que eu sei muito, inclusive é bom, tá? Quando fazem pergunta. Porque daí nas perguntas às vezes a gente tem a oportunidade de responder de uma forma diferente, porque é diferente eu ir lá olhar para fazer isso. Eu não consigo perceber coisas que outra pessoa vai perceber, né? Isso é que nem a pessoa que sabe dirigir. Quem sabe dirigir não deveria, mas dirige bêbado e entra no carro e dirige e vai. E a pessoa que não sabe dirigir, né? Então, tipo, às vezes faz um pouco no automático, às vezes, sem perceber alguns detalhes que as outras pessoas percebem, né? Adilson, boa noite. Obrigado pela explicação. Boa noite a todos os vereadores. Boa tarde. Ô Adilson, assim, ó, o senhor novamente abriu um leque de dúvidas ali quando o senhor falou dos 12 milhões ali que ficou, né? Ficou empenhado, ficou em caixa. E eu queria entender, ficou 12 milhões. Quanto ficou livre para ser usado em outra coisa, não com dívida, não empenhado para pagar contas, algo desse tipo? Essa é uma das prerrogativas que várias pessoas estão questionando, né? E fica esse impasse. Ficou 12 milhões em caixa. O senhor entendeu? A pergunta, senhor Wilson. Né? Daí sempre fica esse impasse ali. Não ficou mais, ficou menos. Então eu gostaria, eu acho que isso aí é
é um interesse de muitos cidadãos lusovenses que até hoje estão questionando quanto realmente ficou em caixa sem estar empenhado em nada que pode ser usado para estar melhorando outras coisas que não já esteja condenado, vamos dizer assim. Tá, assim, no dia 1º de janeiro, a Secretaria de Finanças passou um relatório para o prefeito, no caso ali na transmissão, né, na posse, passou o relatório, eu copiei lá do relatório, tá? Isso aqui, ó, tá? Isso aí foi passado lá, que tinha ficado 573.908 de próprio, 3.413 de vinculado, 3.987 mil no total, tá? Em fevereiro, quando eu estava aqui, eu tinha comentado que esse valor ia ter alteração porque faltava receita do dia 20 de dezembro ao dia 31 de dezembro. Né? A Bruna trabalhava junto. Ficou no finalzinho lá, né? A tesouraria, ela não vai deixar a mentir sozinha. De que tinha ficado coisa. Eventualmente tinha alguma receita antes do dia 20 que também tinha ficado. Às vezes entra alguma receita, a gente fica na dúvida do que é. E a gente acaba não lançando porque a gente fica procurando o que é para lançar no lugar certo, tá? Então, assim, se isso aqui foi o que a Secretaria entregou lá, no caso a gestão anterior, entregou no dia 1º, só para ter uma ideia. Dia 30 de dezembro, eu, às 5h10 da tarde, estava fazendo o decreto para poder empenhar a coisa. Dia 30 de dezembro. Dia 31 de dezembro, o Compras gerou ordem de compra no dia 31 de dezembro. E a gente gerou os empenhos, dia 31 de dezembro. Como que eu vou apresentar um relatório no dia 1º de janeiro, 100% correto estava, porque os dados que estavam lá era aquilo, e então naquele momento estava certo. Mas como é que eu vou mostrar os dados reais se a contabilidade trabalhou até dia 31 de dezembro? Eu sei que a assessoria, a Elisângela, que faz assessoria contábil, ficou até as 2 horas da manhã do dia 1º para tentar chegar nesse relatório, para passar alguma coisa. Tá, eu já tinha falado que não fechava direito, então vamos pro próximo. Tá, isso daqui foi passado, eu tirei hoje do relatório, lá que eu pedi o relatório de volta, lá que eu nem tinha mais comigo. Esse aqui, agora, foi o que a gente levantou dia 30 de abril, tá? Ó, vinculado 3.653.000, próprio 2.182, total 5.836. Só para ter aqui, ó, nesse período ali, ó, do dia 21 ao 31 de dezembro, foi arrecadado 1.574.000, que era uma receita que não tinha sido lançada. Tá? Então, não tem como fazer um relatório, né? A contabilidade tinha que ter parado lá no dia 20 de dezembro. A contabilidade não. As coisas anteriores tinham que ter parado dia 20 de dezembro para que a gente pudesse ter feito isso. Mas todo ano é uma novela, né? Ainda mais no final de mandato. Aí, tá. Então, o Ney, 3.653.000 de vinculado, ou seja, transporte escolar, merenda, remédio, o que é vinculado, que eu só posso usar naquele destinação. E 2.182.000 de próprio, que poderia daí gastar em qualquer outra situação. Se eu pegar aqui, ó, 3.900, não, fecha 4 aqui. 4, e daria 1.800.000 de diferença. Que é mais ou menos aquilo ali, ó, mais alguma coisa que tinha ficado anterior ao dia 20, tipo uma receita de algum investimento, de algum convênio que de repente não foi lançado. Ficou 1.298.000 no caixa. Não, foi a mais. 8.192. De próprio, Total 5.836. não é em caixa, isso aqui é disponível. Em caixa eram os 12 e tanto lá que a gente viu lá atrás. Lá. Claro, daí todos os compromissos.
Aí, claro, com todos os compromissos que tinha de empenhos a pagar, no dia 31 de dezembro, disponível ficou isso. Isso aqui é outra coisa também, ó. O próprio até não tanto, mas o vinculado, aqui, claro, aqui está no montante, né? Tipo, na prefeitura sobrou 1.089.000 de vinculado. Eu tenho que fazer esse cálculo por fonte de cada vínculo, ou seja, por exemplo, na educação, ali 757 mil que ficou. Ali dentro vai ter o valor que ficou da merenda escolar, o valor que ficou... E o pior, merenda escolar dividida em 5 áreas, tá? Fundamental, creche, pré, o EJA, que é o jovem adulto, e o especial. Eu lá no relatório da contabilidade, tem que ficar de cada fonte o que ficou. Nos centavos exato. Aí tu pensa, a gente tem hoje, olha, para não mentir, mas uns 250 vínculos diferentes desses. Isso não é em meia hora que a gente consegue fazer, sabe? Isso sempre foi uma briga com todos os prefeitos nesses 21 anos que eu estou na prefeitura. Não ninguém nem fala por todo tempo que isso que eu estou velho pra caramba. Mas 21 anos na prefeitura a gente briga sempre com os prefeitos. Porque chega no final do ano e não sabem sossegar o facho e parar para que a contabilidade feche as coisas. Então, acontece. Sempre aconteceu, não certo, não vai ser agora que vai... Só que vocês já pensaram na possibilidade de ser inverso isso aí? E se acontece de fazer o cálculo e chegar num valor e depois chegar e que o valor real era menor? E daí se eu já comprometi alguma coisa? Isso é tudo um risco? Ali a gente ainda correu o risco porque sabia que faltava receita. Então, por mais que acontecesse algum problema, ela tinha receita de 10, 11 dias para lançar. Né? Porque, incrível que pareça, entrou receita no dia 31, o banco não trabalha. Não sei, não, é coisa que não tem explicação. Mas programado no dia 31, meio... Mas enfim, melhor que entrou do que se não tivesse entrado. Mas só para responder, então, é 5 milhões e... Tá, daí aqui é... Posso passar para... Adilson, obrigado pelas explicações, pelo esclarecimento. Boa tarde a todos aqui presentes, né? Eu sou a Tiffany, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, sou assessora da atenção primária. Então, por meio da convocação que foi feita da Secretaria de Saúde, eu vim aqui para poder apresentar o relatório detalhado do quadrimestre anterior do ano de 2025, né? O nosso primeiro relatório. Então, lembrando que é referente sobre o que foi feito do mês de janeiro até o mês de abril, com base no plano que foi aprovado no ano anterior para o ano de 2025, né? Aqui, então, eu trago um número geral, mais resumido, em relação a óbitos que a gente teve no município por idade, né? Então, a gente teve um total de 20 óbitos. Como a gente pode ver ali, por neoplasias, né, tumores,
a gente teve um maior número, então na faixa etária ali de 60 a 69 anos, lembrando que até 65 anos é considerado como morte precoce, né? A gente também teve ali doenças endócrinas, né, metabólicas, também do aparelho circulatório, que daí foi o maior índice ali acima dos 80 anos de idade, né? E também do aparelho digestivo. Causas externas também que daí está relacionado como questão de acidentes, né? Seja de automóveis. Aqui no próximo slide eu trago ele de uma forma um pouco mais detalhada, né? Como a gente tem ali em relação ao CID. Então, o mesmo número total, só que de uma forma um pouco mais específica em relação a esses óbitos, né? Então, ali de neoplasias malignas, a gente teve um total de 2. Ali de outras neoplasias, no caso do aparelho digestivo, né? De outras neoplasias malignas, então, de locais que não tem definido, questão por diabetes mellitus. A gente também tem ali em relação doenças isquêmicas do coração e doenças do fígado, que são que a gente mais teve um número um pouco maior. E vale a gente lembrar que essa questão de mortalidade por essas doenças, elas não estão necessariamente relacionadas a causas que sejam genéticas, né? Mas também em relação a hábitos de vida, principalmente quando a gente trata ali de doenças crônicas, né? Quando a gente traz que nem hipertensão, diabetes, né? Hoje está muito relacionado ao nosso hábito de vida, alimentação, sedentarismo. Então, por isso a importância de a gente na atenção primária está sempre tentando fortalecer o nosso atendimento e o vínculo com a população para que a gente consiga trabalhar essa prevenção e evitar que a nossa população entre num quadro de agravos, né? E evolua para um quadro de óbito também. Aqui, então, a gente traz o número de internações entre o mês de janeiro e março de 2025, não que tenham sido aqui no município, mas de pessoas que residem aqui, né? Então, a gente tem um número total ali de 175 internações. O que a gente mais apresentou, então, foi por doenças do aparelho digestivo, né? Depois a gente teve também ali de gravidez e puerpério. Doenças do aparelho respiratório. Quando a gente fala em doenças do aparelho respiratório, a gente tem que pensar que foi relacionado até o mês de março, né? Mas a gente sabe que agora tem uma tendência às vezes a aumentar um pouquinho por conta que a gente está entrando num período, né, que são de doenças ligadas ao aparelho respiratório. Por isso a importância de a gente ter na atenção primária e incentivar essa questão da vacinação contra a influenza, que agora está aberta para toda a população, né? Então, aqui a programação anual de 2025, então lembrando que ela foi aprovada no ano de 2024, né? Lá no Conselho Municipal de Saúde, e ela também segue a LOA e a LDO do ano de 2025. Aqui, então, são as ações que a gente tem feito durante esse período já de 2025. Então, a ampliação da equipe multiprofissional, que a gente tinha uma equipe, hoje nós temos 2, né? Então, foi ampliado para adesão de 2 profissionais de educação física, 2 psicólogos, 2 assistentes sociais e a fisioterapeuta, né? Aqui a gente traz um relatório de atendimento e visita. Lá em cima é o que a gente tem do ano anterior, que na verdade foram realizadas 25.024 visitas domiciliares, né? Já aqui embaixo a gente traz o número de atividades coletivas na atenção básica, que seriam essas atividades feitas em grupos, né? Então foram feitas um total de 74 atividades e que atingiu 668 usuários. Aqui, então, são as ações de manutenção, atenção primária. Ali a unidade de saúde Edith Marangoni, né, que todos acho que conhecem, ali do lado do hospital. Então, a gente está aguardando alguns equipamentos ainda e a adesão da equipe, né, porque a gente precisa fazer a adesão dessa equipe
e fazer o credenciamento no Ministério, mas como a gente não tem ela previsto na LOA, a gente não conseguiu nesse primeiro momento custear essa equipe, né? As ações do PSE, então, que serão retomadas agora no segundo semestre desse ano, vão ser feitas essas ações, que é o Programa Saúde na Escola, né? A necessidade, então, de revisar o processo de trabalho para atingir indicadores de saúde que previnem as doenças crônicas, como eu falei anteriormente, né? A gente precisa fortalecer a nossa atenção primária para que a gente consiga prevenir. Pronto, foi. Para que a gente consiga prevenir o agravo dessas doenças crônicas, né? Então, esses indicadores que a gente tem como base para fortalecer e também a gente perceber como é que está a saúde dentro do nosso município, né? Voltando para grupos ali específicos. Deixa eu passar para o próximo. Aqui, então, um repasse e contratualização do Hospital Escola em relação às cirurgias, né? Os contratos, então, com a CISANV e a CISANFRE para especialidades e o atendimento ao autismo ali com o AMA, né? E seria isso que eu tinha para apresentar até então. Agora, não sei se alguém quer fazer algum questionamento. Tiffany, né? Isso, É sobre a questão da unidade de saúde ali. Uhum. Quais equipamentos que realmente faltam para que seja feita a abertura dela? A gente recebeu agora há pouco tempo uma parte dos ar-condicionados, né? E a gente foi lá para fazer a listagem, para ver o que precisava para a gente começar a colocar, né, em dia para a gente fazer a abertura. Na sala de dentista falta pia, não tem, né, nem a cuba nem a pia. A sala de expurgo, não sei se todos sabem, é onde a gente faz onde a gente lava materiais contaminados antes de ir para a esterilização, né? Quando a gente precisa descartar algum material infectante, seja sangue, urina, a gente tem um tipo de uma lixeira que ela funciona como é que eu vou dizer, como uma descarga. E para isso a gente, ela é um funil onde a gente vai jogar esse material infectado e a gente dá a descarga e ela é puxada, né, embora. Só que não tem a parte de baixo dessa lixeira e também não tem um encanamento ali, também falta a descarga mesmo, a parte de tubulação ali que não tem, que precisa ser feita, né? Aí a parte de rede de internet também, ela não está identificada, então a gente foi olhar, vai ter que entrar em contato com a empresa para poder descobrir aonde que está saindo essa questão dos cabos de rede, né? Porque todos eles têm a saída para cima, só que eles não têm identificação de onde que está, né? A questão da obra mesmo em si seria só esses pontos? O que a gente tem, que a gente analisou e colocou, seriam essas questões que a gente precisa fazer também, né? E quanto tempo faz que vocês identificaram essa falta de... A gente foi agora, faz o quê? Uns 10 dias, né? Faz uns 10 dias que a gente foi lá. Mas dos ar-condicionado, não. O ar-condicionado foi feito compra no passado, só que no final do ano, por um problema administrativo, não sei qual, esses empenhos foram cancelados. Lá dentro do programa lá do Sim Catarina. E aí a gente teve que refazer todas as compras agora no início do ano e os ar-condicionados chegaram agora há pouco tempo. Vieram errado, a gente mandou de volta e agora veio os corretos. Aí não tinha ata de instalação de ar-condicionado, a gente fez o processo, agora está pronto para eles virem instalar. E tem previsão para esse ano? Sim, se tudo der certo, até metade do ano vai estar pronto. Em julho? Tá em julho. Tá. E sobre a equipe, para a unidade ali, enfim, não foi homologado nada no Ministério da Saúde? Não, ela não tem CNES ainda, essa unidade. Para mim poder abrir e colocar os profissionais, eu tenho que ter os profissionais e aí eu vou pedir habilitação para o Ministério da Saúde. Né? Mas eu preciso ter mais enfermeiro, técnico de enfermagem, eu até tenho esse, eu até consigo chamar, e médico. Mas uma previsão, então, que até julho esteja de portas abertas. Isso. Então, aguardamos, então, essa parte. Eu acho que até sobre a questão dos cabos de rede, a mesma empresa que está fazendo a outra unidade de saúde é a empresa que
fez a reforma ali, né? Então não é um caso tão difícil também de chamar eles para identificar também, né? Não, a gente vai entrar em contato agora, né? A gente foi atrás para poder identificar a empresa, então para a gente conseguir entender eles, mostrarem para a gente ali, né? Para poder deixar essa parte também alinhada, como eles não deixaram identificado, né? Mas só para poder conseguir deixar tudo certo também. Entendi. Boa tarde, Tiffany. Boa tarde, secretária, presente. Boa tarde. Só para expor a situação lá da UBS de Canoas a respeito do telhado que estava com aquele problema, né? Tens alguma previsão de reparo, ou, né? Como é que fica essa situação, né? Então, em relação ao UBS do Canoas, a gente já viu... Não precisa... A gente já viu para poder fazer, fomos atrás, foi feito o orçamento. Para fazer a troca do telhado vai custar em torno de 150 mil. É um recurso de investimento, né? Então a gente está correndo atrás para conseguir esse recurso, senão vai ter que ser próprio. Mas, paralelo a isso, também estamos tentando, foi cadastrado uma UBS no novo PAC, e estamos pedindo para que o Ministério olhe e nos dê essa UBS. Então estamos na fase agora de correr atrás da população lá do Canoas para a gente conseguir o terreno, porque esse terreno não vai ser só para a UBS, é para a UBS e para a construção da creche, que também foi pedida no novo PAC, para a gente poder ter os dois estabelecimentos lá e atender a população toda. Obrigado. A questão do terreno já vem de tempo, a gente tentando também, já conversei com alguns moradores, e a nossa localização geográfica ali do centro de Canoas, que a gente diz, né, é muito ruim, né, não favorece isso, né. A gente tem uma amplitude ali no estacionamento do Clube Faixa Azul, que teria que ter uma conversa que eu acredito que seria hoje um dos melhores locais para fazer essa UBS. Claro, se vem a creche, daí já fica na mão também, e daí a gente não sabe o que... Os dois, claro que não vai ser feito ali, né? Mas acho que poderia ser uma conversa que a gente poderia mediar com o clube, com a igreja, porque os dois usam o estacionamento, para a gente colocar aqui. Eu acho que o local correto para isso fica acessível para todo mundo. Obrigado por esse esclarecimento. Outra pergunta, secretária, a respeito do salário dos médicos. A gente teve uma proposta no passado de reajuste salarial tanto para o prefeito, como vereadores, para os secretários também, mas a nossa maior justificativa de aumentar esse salário, principalmente do prefeito, era por causa do teto, né? Que a gente batia quando tinha muita rotatividade de médico, porque o salário era baixo, não queriam ficar, qualquer proposta melhor eles saíram. Então a gente optou por essa situação, aumentar o salário, para que a gente também pudesse aumentar o do médico, para que a gente conseguisse que eles permaneçam na cidade com maior tempo, né? Se cria mais vínculo, é o intuito do atendimento, né, da saúde. Tens alguma previsão para isso? Vocês já conversaram a respeito disso? Estamos conversando e até a gente vai estar encaminhando para vocês, para poder fazer o próximo concurso, já vendo essa situação também. Tanto isso como outros cargos que são muito importantes na área da saúde. Ótimo, obrigado, secretário. Gente, só mais uma pergunta. Você falou aí sobre, foi feito o pedido, né, da creche e do posto de saúde, mas ele já foi contemplado ou só foi feito o pedido? Não, saiu o cadastramento das propostas. Só cadastrou. Isso, agora a gente precisa esperar que o Ministério libere. Então, eu acredito que até na metade de junho já tem tudo dizendo se foi selecionado, habilitado. Entendi. Porque eu sei que vocês estão à procura de um terreno, fazer uma compra, aí às vezes não há viabilidade de comprar um terreno se não for contemplado também, se não vai ficar lá o terreno parado, né? Isso. A gente está aguardando as duas coisas simultâneas. Entendi, obrigado. Boa tarde, dona secretária. Eu gostaria de saber e perguntar para a senhora como é que está sendo a demanda dos exames, das consultas, que é uma das demandas mais recorrentes hoje do nosso município, que vem pedindo, e vários moradores me ligaram. Eu gostaria de entender o que aconteceu na secretaria, que foi extraviado os prontuários, que chega ali e não acha, tal. A senhora já foi tomada alguma providência? O que aconteceu? Tem uma prerrogativa? Essa questão de estar tudo acumulado, está atrasado no atendimento para a população, a senhora tem como dar um esclarecimento para nós? Os exames de laboratório, conseguimos dar vazão neles do que estavam represados no ano passado.
Então, todos eles foram agendados os do ano passado. Desse ano, o que tem de represo, a gente ainda não conseguiu. Eles têm um paciente que está agendado lá para metade de junho, mas já está caminhando. Exames e consultas da média especialidade, esses a gente está começando a caminhar, tanto que houve até um projeto do qual vocês aprovaram, para a gente aumentar o valor do consórcio, para a gente poder aumentar a quantidade de agendamento, né, otimizando assim essas filas. Em relação à perda de prontuário de paciente, não há perda, porque esse fica sim dentro do sistema eletrônico que é ativado em nuvem. Então esse a gente não tem perda dessas informações. O que muitos pacientes relatam é que há perda de documento físico, né, que veio para a secretaria ou que estava dentro da unidade, documento físico. E aí esse sim, né, há um relato deles de ter perda e que realmente a gente procure e não acaba encontrando. Então desses, aí a gente vai atrás do prontuário, vê o que foi escrito, conversa com o médico que assistiu e refaz os pedidos. A senhora tem mais ou menos a represária, o que ficou acumulado dos anos do ano passado para cá? Em número na cabeça agora não, mas no documento do requerimento que a gente passou, que você pediu, lá está. Beleza. Tiffany e Jason, a gente agradece os esclarecimentos também. A Câmara de Vereadores está à disposição de vocês quando precisarem. Uma boa noite, uma boa tarde a todos.